Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito esperado aí pelos cafeicultores. A florada do café, a florada do cafeeiro. E para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com o consultor de desenvolvimento de mercado, Guilherme Zatti. Tudo bem? Tudo bem. Uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando tanto conhecimento com esse timaço. Seja bem-vindo, Zatti. Estou aqui também com a Daniela, com a consultora de desenvolvimento de mercado, a Daniela. Para mim também é um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar esse momento aqui com vocês. É uma satisfação enorme aqui estar com você, Zatti e Daniela. E para a gente falar sobre esse assunto, pessoal, nós convidamos aqui o especialista, o professor, renomado professor Donizete. É um prazer estar aqui e já de cara eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, professor, por estar aqui conosco, discutindo aí sobre esse tema tão importante. E, professor, para a gente começar, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência aí com o cafeeiro. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Tenho mestrado e doutorado em fisiologia vegetal, pós-doutorado também em fisiologia vegetal nos Estados Unidos, mas essa é a minha formação básica, né? Mas eu trabalho com fisiologia do café já tem 40 anos. E nesses 40 anos, acho que vocês nem tinham nascido ainda, mas nesses 40 anos nós tivemos a oportunidade de orientar inúmeras teses e dissertações de mestrado e de doutorado, né? De forma que a gente, nesses 40 anos, nós construímos aí uma história dentro da fisiologia do café, e é exatamente essa história que eu gosto de passar em oportunidades como essa que eu estou tendo. Legal, professor. Então, que experiência em 40 anos aí trabalhando com a fisiologia no café. Com certeza tem muita história para contar aqui para a gente. E para a gente começar, professor, esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para os cafeicultores, para os consultores que estão nos ouvindo, como preparar a planta para esse momento tão importante que é a florada do cafeeiro. Então, eu estava até comentando com o Guilherme antes de entrarmos, neste mês agora nós estamos iniciando um novo ano agrícola. E nem bem terminamos o outro, porque em muitas regiões, nós estamos em plena colheita, né? Mas independente do estágio que está a colheita, a turma toda já está de olho na próxima safra, né? E a próxima safra, ela se inicia com a florada do café, né? Que pelo menos é a parte visível da produção de café, que é o florescimento, né? Mas a questão é a seguinte: quando a gente fala em florescimento do cafeeiro, eu gosto muito de diferenciar o florescimento da floração. A floração é exatamente aquela fase, é uma das fases do florescimento, é aquela fase onde as flores vão se abrir. Mas o florescimento em si, ele se inicia com a iniciação e diferenciação dos botões florais, depois passa para o repouso, depois passa na fase de pré-florada, florada e a pós-florada propriamente dito, né? Bom, essa é a parte que se toca a parte reprodutiva propriamente dita, mas a parte reprodutiva, ela depende muito também da parte vegetativa, porque o café, ele produz a cada 2 anos. Aliás, a safra, ela se prepara em 2 anos, mas o café produz todos os anos, exatamente porque uma fase sobrepõe a outra, não é isso? Então, uma fase que sobrepõe a outra é exatamente essa que vai se iniciar agora, que é a fase de crescimento dos ramos. Esses ramos que vão começar a crescer agora na primavera, são exatamente a porção do ramo que vai produzir em 2024. Agora, o que vai produzir, a porção do ramo que vai produzir em 2023 foi aquela parte que cresceu no primeiro semestre do ano passado. Então, a gente sempre tem que voltar
um ano atrás para ver o que aconteceu naquela época, não é isso? Então, somente para resumir, o crescimento do cafeeiro no primeiro semestre de 2021, a largada já foi atrasada, porque as chuvas só só começaram para valer a partir de outubro. Então, esse agosto, setembro, nós tivemos aí o café cresceu muito pouco, então nós tivemos um déficit de lançamento de nós de, no mínimo, 4 ramos, 4 nós. São exatamente os nós que vão fazer falta agora para a produção de 2023. Porque, de uma maneira geral, cada nó que é lançado, o cafeeiro produz mais ou menos de 4 a 5 sacas por hectare. Então é muito importante isso, porque às vezes a pessoa negligencia, né? Fala assim, poxa, eu vou fazer determinado manejo aqui, ou eu fiz determinado manejo, e esse manejo resultou num crescimento de 1 ou 2 nós. Poxa, foi muito pouco. Não, mas esse crescimento significa 5 a 10 sacas na próxima safra. Então, a questão do crescimento vegetativo foi essa. Outra questão que já vencemos, já ultrapassamos a fase do florescimento, foi a fase de iniciação e diferenciação floral, que já aconteceu. E nessa época, a principal característica para que uma planta tenha as gemas, tenha essa iniciação no sentido de reprodutivo, ela passa do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo, é exatamente as reservas de carboidratos que elas tiveram. E se você for olhar, até março desse ano, as plantas recuperaram bastante o vigor, as plantas estavam enfolhadas, e isso fez com que o cafeeiro ele acumulasse bastante reserva em seu lenho. E essas reservas são exatamente as reservas que foram utilizadas para a iniciação floral. Então, eu acho que a iniciação floral, ela ocorreu de uma maneira satisfatória, ainda que a gente não consiga enxergar, porque os processos são internos na planta, né? E tudo agora vai depender de como a planta vai se comportar daqui para frente. Haja visto que nós temos uma seca muito grande aí, e isso poderá ter problema, principalmente na fase da pré-florada. Professor, excelente. A gente está vendo, né, que aqui em Varginha mesmo é uma situação que já está praticamente há 70 dias sem chuva, né? Eu acho que isso aí é uma condição que está em todo o parque cafeeiro, né? Uhum. E com essa seca, professor, a gente vê muito a deficiência de fósforo induzida da seca, né? E eu gostaria de saber, professor, como que essa deficiência induzida, né, pode vir atrapalhar no pegamento da florada, né, da próxima safra. Guilherme, o fósforo, assim como os demais macronutrientes e os micronutrientes em geral, eles são muito importantes no conjunto, né, em todas as fases do desenvolvimento do cafeeiro. Logicamente, tem uma fase que determinado nutriente é mais exigido, tem outras fases que ele é menos exigido. Mas no caso ligado ao fósforo em si, eu gostaria de destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, o fósforo, ele faz parte da molécula de ATP. Esse ATP é uma molécula que eu diria assim, que é a fonte de energia para a planta, para crescer e para produzir. Então, ATP, adenosina trifosfato, essa molécula ela tem 3 fósforos. Então, se não houver um fósforo disponível para a planta, o que vai acontecer? Nós não vamos ter a energia suficiente para que o processo de pré-florada ele aconteça normalmente, né? Então, não pode faltar fósforo, principalmente dentro da planta. Isso é muito importante, porque no momento da pré-florada, o fósforo ele tem que estar numa forma já disponível, e essa forma disponível, eu já diria, na forma orgânica, né, que é o ATP, para que ele produza a energia necessária para que se desencadeie todo esse processo de florescimento. Esse é um ponto muito importante. O outro ponto também importante para o fósforo é relacionado também ao crescimento de raízes.
né? O fósforo, ele é muito importante, assim como o cálcio e outros, né? Para o crescimento de raízes. Então, nesse momento atual que nós estamos agora, nós estamos em pleno inverno, é importante salientar o seguinte, que a parte aérea, ela praticamente, agora devido às baixas temperaturas, ela não está crescendo, ela está crescendo muito pouco. Mas o sistema radicular, ele não para de crescer, ele cresce o ano inteiro. Inclusive, então, por exemplo, agora, nesse momento, o sistema radicular está crescendo, ele antecede o crescimento da parte aérea, que vai ser em setembro. Então, o que é importante? É importante que você tenha água no solo, né? E no caso do fósforo, você tenha esse fósforo disponível para que as raízes possam crescer exatamente agora no inverno, para quando chegar na pré-florada, lá em setembro, por exemplo, nós tenhamos um sistema radicular já bastante desenvolvido e que possa captar bastante água e os outros nutrientes. Esse é um fato importante no crescimento de raiz ligado ao fósforo. Outro fato importante também, que vem na esteira do crescimento de raiz, é a questão da citocinina, que é um hormônio que está ligado à divisão celular, e a grande maioria da citocinina, ela é produzida dos meristemas das raízes, dos meristemas das radicelas. Então, se nós não tivermos esse hormônio, certamente nós vamos ter problema. E uma raiz em crescimento significa que esse hormônio também vai estar disponível durante esse período. Então, eu destacaria, assim como os aspectos principais para a nutrição do fósforo, nesta época, esses pontos que eu levantei. Muito bom, professor Donizete. Aproveitando esse assunto, né, de estresse, eu gostaria de perguntar, né, em se tratando cafeeiro, café arábica, de uma cultura perene, né? Aqui na região do Alto Paranaíba, pelo menos como o Zati disse, né, não é uma situação diferente para as demais regiões, a gente já vem seguido aí de 3 anos com estresse, tá? Então, desde o ano de 2019, que a gente teve um veranico bem intenso, com altas temperaturas, desde o ano de 2020, que a gente teve elevadas temperaturas no momento de abertura de florada, da antese, o próprio ano passado também, com altas temperaturas durante a antese, com estresse hídrico acumulado no solo, e agora esse ano já a gente sentindo, né, esse estresse hídrico nesse momento que antecede a florada também, de diferenciação de gemas. Eu gostaria de perguntar para o senhor como que esse efeito, né, dessas elevadas temperaturas associadas a picos de estresse hídrico, né, momentos de estresse hídrico, e ainda a esse frio, igual a gente teve esse ano, né, um frio aí nos meses de maio, como que isso pode afetar, né, fisiologicamente a planta do cafeeiro e causar perdas na produtividade aí para a safra seguinte? Ô, Daniela, normalmente os estresses, eles não vêm isolados. Então, sempre que você tem uma seca, na esteira dessa seca também vem as altas temperaturas, né? E eu costumo falar em minhas palestras, aliás, isso demandaria mais de meia hora para a gente comentar sobre isso, que a temperatura, o calor ou o frio, no caso do calor, vamos dizer, ele é tão prejudicial ou mais prejudicial ainda do que a própria seca. Então, quando vem os dois, soma-se, mas normalmente soma-se o efeito da seca mais o efeito da temperatura, né? E aí a coisa realmente ela vai para uma situação bastante complicada. Só vou citar um exemplo de quanto as altas temperaturas, por exemplo, elas podem afetar o processo de produção do café, né? Resumidamente, a coisa acontece o seguinte: tudo depende de energia, né? Nós estamos aqui conversando porque nós tomamos o nosso café de manhã, não é isso? E estamos com os ATPs todos aqui à flor da pele. Mas no caso da planta, ela não tem, ela depende, ela mesmo faz a sua energia. Nós adquirimos a energia através da alimentação. A planta, ela faz a sua própria energia. E, resumidamente, ela faz a energia pela fotossíntese. Então, a fotossíntese faz o carboidrato
certo? E por que ela faz o carboidrato? Ela faz esse carboidrato, que é a energia, para ser utilizada nos processos de crescimento, no processo de produção e para atender ao seu próprio metabolismo, né? Então, é o seguinte, a fotossíntese faz e a respiração utiliza. A fotossíntese faz e a respiração utiliza. E, normalmente, o sucesso de uma florada vai depender desse balanço entre produção e consumo de carboidratos ou consumo de energia. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos aí numa época fria. Nós estamos numa época de seca. Nós estamos com umas temperaturas agora, já de dia, uma temperatura bastante significativa, né? Temperatura alta. Aqui em Lavras, por exemplo, nós atingimos ontem 30 graus. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a produção de carboidratos ou de energia, nesse momento, ela está parada. Não está produzindo mais nada. Mas o consumo ainda continua, porque a planta respira 24 horas por dia. Nós respiramos 24 horas por dia. Não dá para parar de respirar. Então, veja só, a planta não está produzindo energia e, por outro lado, ela está consumindo 24 horas por dia essa energia. Então, e o mais grave ainda, a cada aumento de 10 graus na temperatura, a respiração, que é o consumo de carboidratos, dobra. Então, veja bem, se você está aí de dia, aliás, de noite, com 18 graus, a temperatura foi 18, 16 graus à noite, perfeito? De dia, 30 graus, 32 graus, ou seja, houve uma amplitude térmica de 10 graus. Então, o consumo de carboidratos, ele dobra. Então, veja só como é que é perigoso. Não está produzindo nada e o consumo está dobrado. Então, quando chegar na época da pré-florada, o sucesso da pré-florada vai depender exatamente de quanto de reserva nós ainda temos. Porque, veja bem, foram gastos muita energia nesse período que nós não estamos produzindo nada. Então, por que determinadas lavouras, determinadas fazendas, essa seca, por exemplo, esse calor, não prejudicou muito? É porque as plantas, antes de entrar agora no inverno, elas produziram muita energia. Então, elas tinham muita caixa, a caixa estava cheia. Então, esse consumo diminuiu, mas ainda, quando chegou na pré-florada, a planta ainda estava com uma condição muito boa em termos de energia. Já outras lavouras, elas não produziram tanta energia assim. Então, o que acontece? O consumo praticamente esgota essa quantidade de energia. E se esgotar essa quantidade de energia, nós vamos ter um problema de abortamento muito sério na pré-florada. Então, resumindo, eu diria o seguinte, olha, nós temos que preocupar com a florada, não é só nesse momento. Nós temos que preocupar com a florada a partir da estação de crescimento passada. Então, na estação de crescimento, então, por exemplo, agora, em setembro, quando começar o crescimento, nós vamos preparar a planta para ela produzir em 2024. Então, quanto mais enfolhada, quanto mais energia a planta fizer, mais estoques de carbono ela vai ter e esse consumo não vai afetar. O grande problema é o seguinte, é que você não prepara a planta. Quando chega ali mais ou menos para fevereiro, março, você começa a preocupar com a planta. Às vezes você pulou uma adubação, às vezes você não controlou a praga, não controlou o mato, não controlou nada. Então, tudo isso vai prejudicar nesse balanço entre produção e consumo. Então, basicamente é isso. O sucesso da florada depende, é lógico, entre outros fatores, da quantidade de reserva de carboidratos que nós temos naquele momento. E a quantidade de reserva de carboidrato naquele momento
vai depender daquilo que foi produzido e daquilo que foi consumido. Então, o saldo disso tudo é que vai ter o sucesso ou a derrocada, então, da próxima florada, não é isso? Planejar e pensar a médio e longo prazo, né, professor? Não podemos só pensar ali naquela... Exatamente, que o planejar, e você falou, o planejar significa executar também, né? Porque muitas das vezes a gente fica na vontade. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você não faz. E o café, como eu falei, ele é uma planta que nós não podemos perder o time. Nós não podemos perder o time. Então, se o time é agora, eu tenho que entrar com adubação, eu tenho que adubar. Se eu tenho que controlar a ferrugem, eu tenho que começar o controle da ferrugem agora, eu tenho que começar o controle. Então, quando você perde esse time e depois lá na frente você tenta recuperar, aí já era, já passou. Então, você está jogando dinheiro fora se você perder o time. Muito interessante, professor. Então, se fosse assim, para resumir, é fundamental, para ter uma boa florada, é fundamental ter reserva no ramo ali. Exatamente. Né? Esse é o pulo do gato. Tá? Esse é o pulo do gato. Então, por exemplo, vamos pegar hoje, na situação que nós estamos hoje. Hoje, por exemplo, pelo menos eu estava vendo ontem os dados da Fundação Procafé, mostra que em muitas regiões nós estamos com déficit hídrico no solo. Lá está mostrando sul de Minas, Alto Paranaíba, Guiana. Então, a maioria das regiões cafeeiras nós já estamos com déficit hídrico no solo. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, nós não estamos mais fazendo reservas, só estamos gastando. Nós estamos gastando e o gasto está sendo dobrado porque foi o que eu falei, a temperatura está alta, a falta de chuva, o estresse hídrico, tudo isso faz com que o consumo dobre. Então, o que vai acontecer? Se nós entramos neste período com uma boa quantidade de reserva, com os armazéns, que são as células, né, cheia de amido, por exemplo, nós vamos ter amido suficiente para passar essa fase, né, para atender o metabolismo dessa fase e ainda ter uma boa reserva de carboidrato, de amido, na época da pré-florada. Agora, imagina aquela lavoura onde você planejou e não executou. O que aconteceu? Os armazéns de carbonos da planta, os armazéns de energia do cafeeiro, eles estão pela metade para baixo. E o consumo, ele vem galopando, porque eu até tive a oportunidade de fazer um comentário naquele evento Nutri Expert, que o café, ele é uma planta, assim como todas as outras, ele não está nem aí para o cafeicultor. Ele não existe para fazer a vontade do cafeicultor. Quem dera que fosse, né? Quem dera. Mas acontece o seguinte, ele está ali simplesmente para responder ao ambiente. E como eu falei, o ambiente significa clima e significa manejo. Então, se o clima não foi bem e o manejo não foi adequado, reservas lá embaixo, consumo alto, deficiência de carboidrato na pré-florada, abortamento de flores ou então o problema no vingamento. Agora, se o clima ajudou, o manejo ajudou, as reservas vão estar em alta, o consumo também vai estar em alta, mas no final nós vamos ter um saldo positivo de reserva e aí a florada vai vingar. Então, quando chegar lá na frente, que muitas pessoas elas vão se sentir aliviadas por ter feito aquilo que tinha que ter feito, ou então arrependida de não ter feito aquilo que poderia fazer e não fez. Legal, professor. E voltando agora mais para a florada, passando aí da fase da reserva, né? A gente sabe que nessa época de florada,
a gente tem uma demanda muito forte, né, de alguns nutrientes, né, professor? Principalmente aí, magnésio, nitrogênio, potássio, boro. E só que nessa fase, o desafio é que a gente sabe, né? Nós estamos com as condições ali de baixa umidade e as temperaturas também não são favoráveis para a gente aplicar esses nutrientes. Na sua visão, professor, qual que é a melhor forma de aplicar esses nutrientes? Sendo que a gente, nesse momento, a florada ali, a planta tem uma demanda maior por esses nutrientes. Como fornecer e pensando nessas condições aí climáticas que está sendo um desafio nesse momento, né? É uma pergunta muito importante e eu vou dividir ela rapidamente aqui em duas fases. Primeira fase é o seguinte, eu vou continuar batendo naquilo que eu falei anteriormente. Talvez o momento atual não é um momento de você ter esse tipo de preocupação. Por quê? São coisas que você já deveria ter feito antes, até março, até abril, preparar a planta para ela, veja só, não somente absorver os nutrientes que estavam disponíveis para ela até março e abril, até março, vamos dizer assim, mas também para ela metabolizar esse nutriente e fazer com que esses nutrientes, no caso aí do fósforo, no caso do nitrogênio, eles estejam na forma orgânica. Uhum. Uma vez que eles estejam na forma orgânica, eles são facilmente utilizados. Agora, vamos dizer que, por algum motivo, o cafeicultor não preparou a planta para esse momento. Então, ele vai saber o seguinte, que a eficiência do seu manejo, hoje, não vai ser a mesma que ele teria alguns meses atrás. Então, por exemplo, se você não tem chuva, não tem água no solo, praticamente você está com a mão e os pés amarrados. Se você tem irrigação, aí sim, aí você pode lançar a mão de fazer alguma adubação que você, veja bem, que você deixou de fazer, e nesse momento, com as temperaturas que estão mais favoráveis ao metabolismo, porque as temperaturas não estão tão baixas assim, esses nutrientes eles vão ser incorporados na forma orgânica e eles vão estar disponíveis para a próxima florada. Então, quem tem irrigação já sai aí com a vantagem lá na frente, né? Exatamente, professor. Até aproveitando, né, tem alguns produtores, é um manejo até muito comum, né, que é de fazer um manejo pós-colheita, pensando passar por esse período maior de estresse, né? Eu gostaria, professor, de comentar, assim, o que você acha, né, que seja um manejo, além dos fungicidas, pensando em florada, o manejo, por exemplo, de molibdênio, cobalto, né, pensando em segurar a folha, que são nossas fábricas, né, dessas reservas, para a gente ter um melhor resultado no início da pré-florada aí. É importante isso que você falou, Guilherme, porque é o seguinte, a colheita, ela é uma fase muito agressiva para a planta, muito agressiva, porque é nessa fase que o cafeeiro perde muitas folhas, né? Muitas gemas ou alguns botões que já estão um pouco mais adiantados também vão embora, porque naquele processo de colheita, essas partes reprodutivas também são afetadas. Então, a colheita é uma fase, um estresse a mais para a planta. Além de todo esse estresse ambiental que nós estamos tendo o estresse também da própria colheita em si. Então, eu sempre bato também, é o seguinte, é preferível você se antecipar com algum manejo para exatamente evitar o problema lá na frente e não atacar o problema depois que ele aconteceu. Então, é muito importante hoje nessa época que nós estamos tendo, principalmente agora com a elevação das temperaturas durante o dia, porque hoje, pelo menos aqui em Lavras, nós estamos parecendo que nós estamos saindo da primavera para o verão. Eu já estou aqui suando, né? Então, veja só,
a temperatura está muito favorável à questão da produção de etileno, por exemplo, né? A amplitude térmica ela está muito alta, ela está muito grande, a amplitude térmica ela está grande, e a mínima, a temperatura mínima, ela está muito alta. Então, ao invés de nós estar, por exemplo, ao invés de você estar aqui com 11, 10, 8 graus, nós estamos com 16 graus de madrugada, 15 graus de madrugada. Então, a amplitude térmica ela é grande e a mínima também está muito elevada. Então, isso tudo favorece a produção de 2 hormônios que são os hormônios inibidores de algum processo importante na planta, que é exatamente o ácido abscísico e o etileno. Então, se você entrar com algum manejo, principalmente em relação ao etileno, por exemplo, no cobalto, você pode evitar esses picos de produção de etileno e com isso você diminuir a disfólia, né? No caso do molibdênio, é muito importante saber o seguinte: ele faz parte da molécula redutase do nitrato. E a redutase do nitrato, ele é uma enzima que transforma o nitrato em nitrito. É o primeiro passo na assimilação do nitrato. E talvez poucas pessoas sabem, o cafeeiro, ele tem essa enzima presente, ela tem essa enzima redutase do nitrato na folha e nas raízes. Ao contrário, por exemplo, do feijão, que só tem na folha. Ao contrário, por exemplo, da seringueira, que só tem a redutase nitrato na raiz. O cafeeiro, por uma obra do destino, e isso foi até favorável, né? Ele tem essas enzimas nos 2 órgãos, na raiz e na parte aérea. Na raiz e na parte aérea. Então, qual que é a importância disso? A importância é que se você tem, por exemplo, água, se você tem um sistema de irrigação disponível, você pode utilizar algum produto, por exemplo, como molibdênio no solo, e esse molibdênio vai ser incorporado na redutase do nitrato, e a redutase do nitrato vai metabolizar o nitrogênio, e esse nitrogênio vai estar numa forma orgânica dentro das raízes. E qual que é a vantagem disso? As raízes vão crescer. Elas já estão crescendo, mas elas vão crescer mais ainda. Então, você imagina, se você com essa tecnologia, você com esse manejo, você chegar em setembro com uma raiz que deveria ter crescido X e ela cresceu 2X, imagina o quanto de água vai ser bombeado para a parte aérea em setembro, outubro. Imagina quanto de nutriente vai ser mandado para a parte aérea. Então, são esses conhecimentos que a gente tem que ter para a gente entrar com manejo na hora certa e ter sucesso, não é isso? Mas tem que ter base científica para a coisa. Não pode fazer assim, eu ouvi falar que fulano fez isso, eu ouvi falar, também vou fazer. Não é por aí. É por isso que os consultores, eles têm que estar muito atentos às novas tecnologias. E eu até escrevi um texto na semana passada, chamando a atenção dessas novas tecnologias que estão surgindo no mercado e a importância que tem das empresas que estão atentas a esses problemas e lançando aí a todo ano novos produtos que vêm auxiliar o cafeicultor. E eu até escrevi também nesse texto o seguinte: a safra de 2022 ela está sendo muito menor do que nós estávamos prevendo. Hoje nós estamos aí com a metade da área de arábica já colhida, né? E as notícias que a gente tem é que o volume de café colhido ele está muito baixo. Nós já sabíamos disso, mas o volume está mais baixo ainda do que nós estávamos prevendo. O senhor estava falando da quebra de safra. Eu até ia perguntar se só tinha um percentual, pessoal. Acho que é bacana. Tinha um percentual de quanto vai ser essa quebra de safra? Rapaz, esse percentual, ele é a resposta de $1 milhão, né? Mas eu, desde uns 6 meses atrás, que eu fiz uma palestra,
eu sempre tive comigo um certo número para o café arábica, sabe? E eu posso estar errado, evidentemente, né? Mas eu penso que nós vamos colher aí uns 35 milhões de sacas do café arábica. É muito baixo, 35 a 38, é muito baixo em relação àquilo que nós poderíamos colher, né? Eu achei bem bacana essa questão do molibdênio, né, que o senhor comentou de fazer assimilação na raiz, né, e certamente você consegue assimilar ali, você faz mais aminoácidos na raiz, e você estimula o crescimento de raiz também, então Exatamente. Uma ação bem interessante. Zé Marco, parece que em 88, eu estava lá em Viçosa, trabalhando no Departamento de Fisiologia, junto com o professor Rena. E o professor Rena, ele orientou uma tese, e eu co-orientei essa tese, de um professor do Espírito Santo que nós mapeamos, mês de 15 em 15 dias, a atividade da redutase do nitrato na raiz e a atividade da redutase do nitrato na folha. Olha só que interessante. Quando chegou de setembro, vamos ver na folha, setembro, outubro, novembro, dezembro, março, a atividade estava assim, subindo. A partir de março, quando as temperaturas caíram abaixo de 16 graus, a atividade da redutase nitrato foi lá embaixo e ficou basal, praticamente lá embaixo. Só voltou a subir em setembro. Certo? Muito bem. Agora, veja que interessante. A vantagem fisiológica que o café tem por ele assimilar o nitrato na raiz. Durante todo o ano, é lógico que isso era uma área irrigada, durante todo o ano, a atividade da redutase do nitrato na raiz, ela ficou praticamente estável, a mesma e alta. E aí cai em cima disso que você falou. Se o café não tivesse essa enzima na raiz, quando chegasse em setembro, que nós começássemos a adubar, aí que ele ia fazer esses aminoácidos e as proteínas, blá, 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 blá. Agora, veja só, ele já está fazendo na raiz. Então, isso é muito importante. Só que ele está fazendo na raiz e a parte aérea não está crescendo. Mas, se a parte aérea não está crescendo e tem disponibilidade de nitrogênio orgânico na raiz, quem que vai crescer? A raiz. Então, isso é muito importante. Isso favorece, inclusive, quem tem irrigação, né? Quem tem irrigação, sabendo disso, fala, opa, vou alimentar a raiz, porque no caso do café, ele tem duas bocas, né? A folha e a raiz. Legal. Importante. Excelente, professor. Excelente informação, né? Em todos os pontos mostram realmente a importância que a raiz gera para o cafeeiro, né? Muitas das vezes, professor, a gente, por se tratar de uma cultura perene, a gente tem algumas restrições em raiz, né? Seja elas pela parte física e pela compactação, adensamento, né? Ou até mesmo por danos. Né? E aí, professor, um detalhe que a gente acompanha muito no campo, né, que as lavouras, principalmente as mais adultas, que muitas das vezes até está com um bom folhamento, tem uma queda, né, acentuada, uma queda maior de florada, né? Então um pegamento menor em relação às lavouras que estão mais novas, que têm um solo menos compactado, enfim, que tem alguma restrição. E eu gostaria, professor, de perguntar como que você vê fisiologicamente essas plantas que têm as raízes danificadas ou com alguma restrição perante as outras, né, que justifiquem esse abortamento? É uma pergunta muito importante, porque normalmente a gente, nós somos da lei do menor esforço. Aquilo que você está vendo é o mais fácil de você combater. Começou a murchar, é aquilo que você está vendo. Mas na raiz você não está vendo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, em setembro, quando nós estivermos na fase da pré-florada, e eu gostaria só se vocês me permitem, de abrir um parênteses aqui, explicando um pouquinho da pré-florada. Por que eu estou batendo tanto na pré-florada? Porque se você parar e pensar, o que é pré-florada? Pré-florada é tudo que acontece antes da florada. Certo?
Então, janeiro é pré-florada, fevereiro é pré-florada, tudo é pré-florada, antes da florada. Mas, na verdade, o conceito de fisiológico, botânico da pré-florada, significa o seguinte, é aquela fase onde os botões florais, eles começam a haver divisão celular, crescimento de células e a formação das estruturas das flores. Ovário, tubo polínico, grão de pólen, etc. Todas aquelas estruturas, não só pétalas e sépalas, né? Aquelas estruturas internas, principalmente a parte masculina e feminina, que são feitas nessas épocas. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, nessa fase, você precisa ter duas coisas importantíssimas. Você precisa ter água, porque a gema ela tem que estar hidratada para que esses processos, o processo de divisão celular ocorra, a gema tem que estar hidratada e você tem que ter reservas de energia. As reservas de energia eu já falei. E como que a gema se hidrata? Ela se hidrata da seguinte maneira, a folha transpira, ela perde água para a atmosfera. A raiz repõe essa quantidade de água. Então, quando a raiz repõe essa quantidade de água, as gemas ou as folhas se hidratam novamente. Aí fica naquele caso, perde, a folha perde, a raiz repõe. A folha perde, a raiz repõe. E com isso, a planta se mantém hidratada. Agora, quando você tem uma planta bem folhada e com sistema radicular deficiente, essa equação não fecha, porque ela perde e a reposição não é suficiente para suprir aquilo que foi perdido. E se a reposição não é suficiente para suprir aquilo que foi perdido, as gemas entram em déficit hídrico. E se essa perda for tão grande e a reposição for tão pequena, elas passam do déficit hídrico para o estresse hídrico. Aí ela começa a dessecar, começa a faltar água para esses eventos de formação das estruturas internas das flores. E aí o que acontece? Às vezes você tem um botão floral, você vê o botão floral, perfeito? Oh, que beleza! Esse botão floral vem chuva, ele abre, ocorre a floração, cai tudo, aí você fala, opa, mas acontece que o botão floral, ele não vingou. É lógico que ele não vingou. Por quê? Porque em algum momento da pré-florada faltou água. Então, é importante que a gente tenha fonte e dreno, no caso, fonte de aquisição de água, que são as raízes, e dreno, que são as folhas para perder água. Essas coisas têm que ser bem balanceadas. É por isso que é importantíssimo você prestar atenção no sistema radicular. É importantíssimo. E, principalmente, você ter um sistema radicular abundante na época nas 2 primeiras semanas que antecedem a florada. Então, é isso que acontece. Parte aérea é legal, sistema radicular deficiente, e a coisa pior. E outra coisa que eu queria salientar, só para gastar meu tempinho aqui, deficiência de magnésio faz com que o carboidrato acumule na parte aérea, ele não desce para a raiz, e com isso a raiz não cresce e a parte aérea cresce. Então veja só que interessante, uma planta deficiente em magnésio, a parte aérea se desenvolve, mas se desenvolve às custas daquele carboidrato que ficou ali em cima e que não foi ali para baixo pelas raízes. Então é por isso que você tem que procurar ter um balanceamento de todos os nutrientes, né, para que você tenha sucesso, tanto na formação da parte aérea quanto da raiz. Excelente, excelente, professor. E até aproveitando assim um pouco, né, de tudo isso que você abordou, de irrigação, de importância da raiz, eu acho que é uma pergunta recorrente para os cafeicultores, né? De que forma que o manejo de irrigação no cafeeiro, ele poderia ajudar o cafeicultor, né, nesse momento aí, e apoiar um pouco da mitigação do estresse, potencializando assim um pouco o pegamento da florada do cafeeiro. Eu acho que essa é uma pergunta bem recorrente aí na cafeicultura. Sim, é muito recorrente.
eu diria o seguinte, eu vou pegar dois extremos para fazer uma comparação, porque aí fica bem. Vamos pegar o extremo da suspensão total da rega, para você induzir a homogeneização da florada e ter uma florada lá na frente, ou então você utilizar um déficit hídrico controlado. Perfeito? Um déficit hídrico controlado, e esse déficit hídrico controlado não vai deixar a planta florescer. Bom, então são esses dois casos. O primeiro caso é por que a suspensão total da rega aí durante 40, 45 dias e depois você vem com a irrigação, por que costuma dar certo e por que costuma dar errado? Novamente, eu vou bater mais uma vez na tecla a questão das reservas. Esse sistema, ele somente funciona quando você tem um pool de carboidrato muito grande nas plantas antes da suspensão da rega. Porque a partir do momento que você suspende a rega, o que acontece? O consumo vai aumentar e essas reservas vão começar a diminuir. Vão diminuir. Se elas chegarem ainda no nível adequado na época da florada, ótimo, vai haver o vingamento. O grande problema é quando ela cai muito e você chega na época da florada, você tem um déficit de energia, um déficit de carboidrato, e aí você tem um problema de abortamento, você não vinga. Então, é muito arriscado, às vezes, você adotar esse sistema, porque você não mede a quantidade de carboidratos que tem na planta. Você sabe, Daniela, é um sistema caro. Você fazer carboidratos no laboratório é demorado. Então, isso aí não dá para ter na rotina do cafeicultor. O cafeicultor fala, eu vou monitorar meu carboidrato. Não, ele não vai fazer isso porque é muito caro e é muito demorado. Então, o que acontece? Ele fica mais ou menos no escuro. Ele não sabe quanto de reserva ele tem, ele corta a irrigação e ele não sabe como vai estar essa quantidade de reserva no momento da floração. Então, se as reservas estiverem altas, ótimo, ele vai ter sucesso. Mas se estiverem baixas, ele vai ter insucesso. Agora, só vai saber depois, infelizmente. Agora, vamos pegar o outro caso. O outro caso que você tem um sistema que você induz um déficit hídrico controlado na planta. E aí eu vou diferenciar duas coisas. Déficit hídrico de estresse hídrico. O déficit hídrico controlado, como nós fazemos, é o seguinte, você colocar uma quantidade de água menor do que aquela que está sendo perdida, para você somente manter os tecidos hidratados. Então, às vezes a planta de dia, ela pode murchar, mas de manhã ela recupera a sua turgescência. Então, sempre que você chega no campo, 2 horas da tarde, opa, tem umas folhas que estão murchas. 7 horas da manhã, o cafeeiro está túrgido, opa, o meu café está em déficit hídrico e isso é perfeitamente controlado, não tem problema nenhum. O grande problema é o estresse hídrico, quando ele murcha de dia e de manhã ele ainda continua murcho. Ou seja, à noite a água não consegue repor a quantidade de água que foi perdida durante o dia. Então, quando você tem um déficit hídrico controlado, você não deixa o cafeeiro entrar em estresse hídrico. Ele fica ali em déficit hídrico, perde durante o dia, repõe durante a noite, etc. Então, a chance de sucesso, a chance desse manejo dar certo é muito maior, é muito mais seguro. Então, eu acho que... E outra, e além de ser maior, o que acontece? O consumo de carboidrato, ele não vai ser tão elevado. É lógico porque a planta está em déficit hídrico, não está em estresse hídrico. O consumo vai consumir carboidrato, mas não vai ser um consumo tão violento. O consumo vai ser menor. A respiração, como eu falei, que consome carboidrato, ela não vai dobrar. Ela vai ficar no nível basal. Então, a chance de você, com déficit hídrico controlado,
chegar na época da pré-florada com um pool de carboidrato, com um pool de reservas energéticas favorável ao processo de florescimento, é muito maior. Então, é mais pé no chão. Muito interessante, professor. Bom, posso ter desagradado muitas pessoas ao falar isso, hein? Mas é aquele caso, sabe? A gente não pode mais ficar no achismo. Você tem que fazer uma coisa baseada em conhecimento. Então, quando você adota um determinado manejo baseado em conhecimento, a chance desse manejo dar certo é muito maior do que dar errado. É informação, né, professor? Conhecimento aí baseado em dados, né? Em pesquisa, Sim, em ciência, né? Baseado em ciência, exatamente. Porque a cafeicultura, nós achamos, todo mundo tem a bala de prata, né? Todo mundo, faz isso, faz aquilo. Ótimo, mas chega na hora, é complicado. Então, quem tem o conhecimento, sai na frente. E aqui, professor, durante esse tempo aqui, foi passado muito conhecimento. Eu tenho certeza que poderíamos aqui ficar várias horas divulgando mais ciência, mais conhecimento, mais dados. Mas, enfim, nós temos que caminhar aí para o final, professor. E eu gostaria de pedir que o senhor passasse aí para os nossos cafeicultores, para os nossos consultores, uma mensagem final aí para essa florada que se inicia aí na safra de 22. Que mensagem você gostaria de deixar, professor, para os cafeicultores, para os consultores? Olha, Zé Marcos, eu sempre fui um otimista convicto, mas de pé no chão, né? Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte: aquelas pessoas que acreditaram na ciência, aquelas pessoas que adotaram manejo, que antecederam os problemas, planejaram e executaram, a chance de ter sucesso agora na florada é muito grande. Infelizmente, as pessoas que não o fizeram assim, que fique aí, então, a lição, né, para que no próximo ano isso novamente não venha a acontecer, né? Porque se acontecer todos os anos isso, você tem sucesso na florada, você vai quebrar. Agora, entre a florada e a colheita do café, aí, meu caro, é uma corrida de obstáculo e que a gente deve vencer esses obstáculos metro a metro, né? Mas quem sabe isso aí vai ser objeto de um próximo bate-papo, né? Certamente, professor. Então fica a dica, né, professor? Cafeicultor, consultor, quando for tomar uma decisão aí, toma uma decisão baseada em ciência, em pesquisa, em resultados aí, resultados comprovados cientificamente, para ajudar aí para tomar a melhor decisão. Professor, agradeço por esse excelente podcast. Muito obrigado, professor. Foi muito conhecimento divulgado aqui. Tenho certeza que vai ser muito útil para os cafeicultores. Agradeço também a participação da Daniela. Muito obrigado, Daniela, pelas perguntas. Agradeço também aqui o Zat. Muito obrigado, Zat, por mais esse podcast. Finalizamos por aqui o nosso Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Saudações cafeeiras e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.